Oi galera, tudo bom? Olha como que ele tá. Oi pessoal, tudo bem? Finalmente! Porque a gente não cala o bico. Cara, que horas são? São 15 para as 11 da noite, não é de manhã, cara. E que dia da semana é hoje, que eu nem sei? Terça. Não é sexta e sábado, entendeu? É terça-feira e nós estamos gravando só agora, porque a Gi chegou aqui umas 7. E agora que a gente foi gravar, agora finalmente eu trouxe a Gi. Pra quem não sabe, a Gi mora fora, nos States. Ela é gringa, entendeu, gente? Quem não sabe, a Gi tem canal, gente. Giup para os mais íntimos, pra quem não Só conhece. para os íntimos. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês se inscrevam lá. A gente vai falar sobre vida nos Estados Unidos, morar fora, que eu sei que muita gente tem essa vontade. Eu, inclusive, né? Poxa, mas será que dá? Tem como? É muito diferente do Brasil? Quais são as diferenças, né? O que é diferente? Então eu trouxe a Gi pra contar tudo. Aí eu vou fazer umas perguntas pra Gi sobre morar fora, o que ela acha, as diferenças que ela viu aqui do Brasil, se ela voltaria a morar no Brasil ou não. Amiga, vamos lá, conta o porquê que você foi morar fora e onde que você foi, o primeiro lugar que você foi, qual foi o motivo? A gente na verdade foi em família, então meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E a gente mudou porque meu pai recebeu uma proposta de trabalho pela empresa. Você tinha quantos anos? Então eu tava com 20, isso foi em 2007, então eu tava com 20. E aí, ia fazer 21 naquele ano, né? E aí, no final das contas, ele passou pelo processo seletivo, ele já falava inglês, ele trabalha com informática, computação, tecnologia, então é uma coisa que sempre tem bastante demanda de profissional lá fora. E aí, no final das contas, ele passou por esse processo seletivo e foi selecionado, enfim, foi contratado, e a gente foi. Inicialmente era pra gente ficar 2 anos, e no final a gente acabou ficando mais. E pra responder a outra pergunta, a gente foi direto de São Paulo pra Iowa, que é o estado de Iowa, numa cidade bem pequenininha chamada Muscatine, que é uma cidade de 25 mil habitantes. Como foi pra você quando seu pai falou, vamos mudar? O que você sentiu? Você falou, oba, vou mudar, vou largar os meus amigos, vou pra lá, eu sei falar inglês ou não? Ai, gente, foi uma situação tão difícil, porque eu tava com 20 anos, então assim... Metade da faculdade já tava completa, né? Já tava feita, tava na metade da faculdade. Tava vivendo um momento super legal. Tava namorando com uma pessoa que eu gostava muito. E tinha vários... Eu sempre fui uma pessoa de ter, assim, bastante gente ao meu redor. Eu sempre fui muito, sabe, comunicativa e tal. Então, assim, meus amigos, o pessoal da faculdade que eu amava. Eu tava trabalhando no emprego que eu amava. Tudo então, assim, certo, foi difícil. Foi uma coisa que eu só fui entender o porquê que aquilo aconteceu comigo, na verdade, o ano passado. Então, assim, demorou muito tempo. Não foi uma coisa fácil. Mas por amor à minha família, principalmente, né, meu pai e minha mãe, eu acho que eu não conseguiria ficar longe deles, pelo menos com aquela cabeça, com 20 anos, eu não tinha maturidade o suficiente para aquilo. E eu acabei... O meu pai... Diz que não me forçou, né? Na verdade, eu acho que ele fez o que ele pôde pra mudar minha cabeça, porque se eu tivesse decidido ficar, eu já era adulta, assim, o suficiente, pelo menos diante da lei, que eu poderia ficar sozinha. Fui embora, eu tinha trauma de aeroporto. Nossa. Porque eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, eu não sabia o que me esperava do lado de lá. Você tava passando por um momento muito bom da sua vida, e de repente mudar isso pra um lugar... Você não falava inglês? Nada. Essa foi outra pergunta que eu esqueci de responder. Não falava nada. Eu sou do Brasil e eu não falo inglês. Essas são as 3 frases que eu conseguia falar, books on the table, por favor. O que você fez com a faculdade? Porque vale a faculdade daqui, lá? Como é que é? Vale pra faculdade, pro curso que eu fiz, sim. Qual foi o curso que você fez? Eu tava fazendo comunicação social, então publicidade e propaganda. Então várias das matérias que eu tinha, por exemplo, história da arte, introdução ao marketing, rádio e TV, enfim, eu não lembro agora exatamente o nome das matérias, mas várias delas eu podia transferir os créditos baseado no número de horas por semana que aquela aula tem. Então, por exemplo, uma aula que tem 5 créditos, significa que naquela semana você vai ter 5 horas de aula daquela matéria especificamente. Então tem que compensar, entendeu? Mas acho que não é toda a profissão que eles aceitam, né? Não é. Só que aí no meu caso, como eu não falava inglês, eu decidi começar do zero. E graças a Deus que eu fiz isso, que se eu não tivesse feito isso, eu não teria conhecido o Josh. Porque a aula que eu conheci o Josh na faculdade era uma aula que eu já tinha feito no Brasil. E eu não ia fazer de novo. E foi a única matéria que a gente pegou junto. Então, acho que tinha um porquê. Você falou, né? Quando você foi, você não entendia porquê. Nada. Agora você consegue entender. Hoje eu olho pra trás e eu penso assim que meu pai, ele foi um visionário, assim, de entender que aquilo era uma
uma boa oportunidade e de ser num bom momento também. E conta uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Conta. Quando você mudou amizade pra fazer lá, você ficou amiga assim na faculdade, já fez amizade, aquela coisa, ou foi difícil? Foi mais ou menos. Porque tem muita gente, assim, galera mais jovem que me acompanha, que quer fazer intercâmbio, essas coisas, mas tem medo de não fazer amizade, não se adaptar. Depende um pouco de pra onde você vai. Meus amigos eram os amigos da aula de inglês. Eu comecei do zero na faculdade, eu comecei fazendo aula de inglês, né? Que era uma aula específica para estrangeiro. Então você acaba conhecendo gente do mundo inteiro, que é uma coisa super legal, e você acaba fazendo amizade mais com as pessoas que são de fora. Que estão na mesma situação que você. Aí você foi pra faculdade, você se formou, tudo, aprendeu inglês. Pra arrumar trabalho lá, depois pós-faculdade, você acha que é mais fácil? Eu acho que para as pessoas que estudam existe muita oportunidade. O estudo é fundamental, mas assim, eu percebo que no Brasil você pode ter pós-graduação, você pode ter doutorado, que às vezes você não consegue se colocar de uma maneira como você gostaria, porque você se prepara, investe. Não é sempre, mas eu tô dizendo assim, que hoje você ter, por exemplo, um bacharel no Brasil é uma coisa, é o mínimo que se espera. Nos Estados Unidos, não. Eu acho que existem, por exemplo, quando você tá na faculdade, as empresas, elas... na verdade, a faculdade que organiza um evento que é uma feira de negócios. Olha que legal. Que é uma feira de recrutamento dentro das universidades. Fala as diferenças do Brasil. Comida, que a comida é horrível dos Estados Unidos, que a comida do Brasil faz muita falta. Você sentiu essa coisa de... Nossa... Eu sinto falta de algumas coisas assim, que nem, tipo, eu praticamente obriguei a Adri a pedir uma pizza de frango catupiry porque eu estava com vontade, porque fazia um ano que eu não comia uma pizza decente. Eu gosto de comida, é verdade, porque o pessoal sente falta. Agora, depende muito dos seus hábitos. No meu caso, na minha casa, a gente se adaptou bem, porque lá nos Estados Unidos, o que a gente gostava de comer aqui, a gente acaba encontrando lá. E lá nos mercados, tudo assim, quando eu viajei, gente, eu achava de tudo, assim. Você chegou aí pra algum lugar bem afastado? Não, só lugar turístico, obviamente. Porque os lugares afastados é um pouco mais difícil. Então, assim, por exemplo, desde quando eu cheguei aqui no Brasil, eu só bebo duas coisas. Bom, se bem que hoje eu bebi uma coisa diferente, mas eu só bebo duas coisas: Guaraná. Olha, e Guaraná suco de maracujá. Não tem jeito nenhum, gente, não tem. Só Guaraná e suco de maracujá. Agora tem uma pergunta muito séria. Pode. Como que você vive sem leite condensado? Não vivo sem leite condensado. Falam que não tem leite condensado? Gente, eu faço pudim, faço brigadeiro. Como assim, gente? Tem leite condensado de leite moça. Tem do Walmart. O próprio Walmart faz leite condensado igualzinho. Mas é igual? E tem desnatado também. Gente. Por que falam que não tem leite condensado nos Estados Unidos? Não sei. Posso mudar já, também. Pode. Mas você sente, assim, diferença do Brasil pra segurança? Você pode sair à noite, andar na rua, sem perigo nenhum? Sim. Eu acho que em questão de segurança, no dia a dia, a coisa é super tranquila. Bem tranquila, assim, a gente não se preocupa muito. Por exemplo, o tempo que eu tô em casa, a porta tá destrancada. A gente, se eu precisar, Vocês dormem de porta? Não, a gente tranca porque não é o paraíso, né? Então a gente fica com o pé atrás. E hoje eu já tô numa cidade um pouco maior. Eu já não moro mais naquela cidade. Eu moro numa cidade vizinha que é maior. O policiamento lá é uma coisa que funciona. Então nessa parte, com certeza... Tem alguma coisa que o Brasil é melhor que os Estados Unidos? Qualquer lugar, eu acho, pelo menos, qualquer lugar do mundo, socialmente falando, da vida social... é melhor do que os Estados Unidos. Tava falando que lá fecham as baladas, assim, 2 da manhã. 2 da manhã. Então, assim, eu acho que... Mas não só realmente a balada, não sei o quê, mas, assim, essa coisa que a gente tá fazendo, de, tipo, vamos em casa, não sei o quê, vem, fica, não tem hora pra acabar e tal. Aquela coisa de estar junto das pessoas é uma coisa mais difícil de acontecer. Quando você chama amigos em casa, assim... Mas tem hora pra começar, tem hora pra acabar. Nossa, gente. Na minha casa, não, porque... casa de brasileiro, e assim, meus amigos é misturado, tem brasileiro, tem americano, aí quando eu deixo eles à vontade, quem quiser ficar, fica, quem não quiser, não fica, entendeu? Mas, assim, socialmente a gente tem um jeito muito divertido de ser. Em relação às escolas, assim, pra quem for ter filho lá, tudo, o estudo lá, a escola pública é bem diferente daqui, né? Porque aqui a escola pública o pessoal tem a visão de não é um bom estudo, não tem uma boa formação. E lá já eu acho que a maioria estuda em escola pública. Grande diferença é que as escolas públicas têm todos os recursos. Todos os recursos. Então, ela tem estrutura. Só que como em toda cidade, e quanto maior a cidade, mais evidente fica, existem, mesmo dentro das escolas públicas, as que são melhores, que estão em bairros melhores,
e as que não são tão boas, que estão em regiões não tão boas. Então, assim, existe uma diferença de uma escola para outra? Sim, não são todas iguais. Mas se você comparar a escola pública de lá com a escola pública daqui, com certeza a estrutura e o que é oferecido para os alunos, por exemplo, que tem... são alunos carentes, que tem uma família mais... Eles não precisam comprar material escolar nenhum, livro nenhum, a escola dá tudo. Aqui... Os alunos que não têm dinheiro para ter computador, a escola dá um MacBook na mão do aluno, pro aluno, e vários alunos, e os alunos tiram fazem uso disso o ano inteiro. Então, pertence à escola, mas você leva para casa. Aqui você não ganha nem uma caneta Bic numa rifa. Você se arrependeu de ter ido para os Estados Unidos? Não me arrependo. Existem momentos nessa trajetória, até pra quem faz isso, como meu pai e minha mãe fizeram, né, que foi de livre e espontânea vontade, que são momentos difíceis. Você perde, por exemplo, casamento das minhas amigas, nascimento dos filhos das minhas amigas, aniversário de 15 anos da minha prima, sabe, pessoas que ficam doentes ou pessoas que vêm a falecer, que foi um caso meu recente. Então, assim, nessas e outras coisas, por exemplo, reunião de Natal, Páscoa. Então, assim, você encara uma solidão, você passa por coisas que não são fáceis pra ninguém. E a pessoa que decide morar fora tem que estar preparada pra isso. Eu nunca tive o sonho de morar lá. Eu nunca tive vontade. Eu tive vontade de conhecer, mas não era uma coisa que era... Sabe, tem gente que já tem isso... Como eu, tipo, já tem aquilo dentro de si, sabe? Então não era o meu caso. Eu teria me arrependido se eu tivesse ficado, porque teria sido muito mais difícil ainda ficar longe da minha família, sabe? E o meu relacionamento com aquele namorado provavelmente não teria dado hoje muito você certo. Consegue enxergar isso. Pra fechar, assim, uma dica que você daria pra quem tem esse sonho de morar fora, o que fazer pra conseguir realizar esse sonho? Não desiste. Acho assim, se é uma coisa que tá muito dentro de você, cara, eu acho que você tem que fazer a sua parte, porque Deus vai acabar fazendo a dele, sabe? Meu pai diz uma coisa que eu acho muito legal, que não existe sorte. A sorte é a combinação da oportunidade com o preparo. Então você tem que estar preparado. Gostei disso. E você tem que ter a oportunidade, mas as duas coisas têm que estar prontas na sua mão. É verdade. Meu pai teve 3 propostas de trabalho para mudar para os Estados Unidos antes, quando a gente estava crescendo. 3 oportunidades, mas eles não estavam preparados. A minha mãe não estava preparada. Então foi nessa última vez que a coisa aconteceu. Então não é sorte, não é só isso. Lugares que ofereçam bolsas de estudos ou maneiras, enfim, de você fazer um intercâmbio. Eu acho que existem maneiras certas de conseguir isso. Acho que essa é a minha maior dica, assim, não desistir e procurar dentro da sua possibilidade o que você poderia fazer. Agora, uma dica maior ainda que eu dou é não faça isso ilegalmente, porque é muito difícil. E eu não digo isso pra julgar ninguém, eu acho que cada um tem seus motivos, mas porque é uma escolha, é uma vida de um pouco de receio e um pouco de medo, um pouco... É uma vida então, que você nunca vai ter uma segurança, né? Você nunca vai poder sair de lá. Imagina, você tá vivendo, você constrói suas coisas, não sei o que, aí de repente você precisa vir pro Brasil, acontece... Você não consegue voltar, entendeu? Então não vale a pena, assim. O Brasil, apesar de todos os problemas, é a nossa casa, a nossa nação, e a gente tem os nossos direitos aqui. Então eu acho que dentro do que é certo, acho que é sempre melhor andar pro lado do que é certo. Mas essa é a minha opinião pessoal. Sem na loucura, né? Eu acho que a gente também tem muito sonho de morar fora, que é uma maravilha, mas eu acho que, né, pé no chão. Corra atrás dos seus sonhos, não desiste, mas tenha a cabeça no lugar, que isso é muito importante. Acho que é isso, então. Ela é linda, ela é maravilhosa. E vocês que acompanham e amam ela é suspeita, ela é suspeita. Pode dar todo o seu amor pra ela, porque ela merece. Ela é suspeita porque a gente é igual, entendeu? O povo tá falando que a gente é igual, que a gente é gêmeo, que a gente é parecido. Gente, só queria eu ter essa carinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, falando sobre morar fora, porque eu nunca morei fora. E trazer alguém que mora fora, eu acho que é uma experiência, assim, conhecimento de vida muito grande. Então espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no canal da Gi, seguir as nossas redes sociais, o meu Instagram @dripaz, Snapchat canal Dripaz, Facebook Conquiste Você Mesma. Quais são os seus? Tudo Giupi. Obrigada, Drip, pela oportunidade. Você sabe que aqui tem que mandar beijos rosas, né? Sim, beijos, então, por favor, beijos cor-de-rosa pra vocês. Beijos rosas. Beijos rosas pra vocês, até meninas. daqui a pouco. Tchau.